Você já se perguntou como era a Arca de Noé por dentro e como ela realmente funcionava? Descubra o segredo por trás dessa incrível construção bíblica. Neste vídeo, vamos explorar em detalhes como a Arca de Noé foi construída, como abrigou tantos animais e resistiu ao dilúvio. Vamos analisar as escrituras, estudos arqueológicos e interpretações para desvendar os mistérios desse grande feito da antiguidade. A chamada de Noé e o início da construção da Arca. Noé foi escolhido por Deus para construir a arca e salvar sua família e os animais do dilúvio iminente. A missão era grandiosa e desafiadora, mas Noé aceitou com fé e determinação. Com instruções precisas, ele começou a construir a arca, seguindo as medidas exatas estabelecidas por Deus. Cada peça de madeira era cuidadosamente selecionada e encaixada, formando uma estrutura sólida que resistiria às águas do dilúvio. Noé enfrentou críticas e zombarias daqueles que não acreditavam na mensagem divina, mas sua confiança nunca vacilou. Assim, com coragem e devoção, Noé deu início à construção da arca, preparando-se para o grande evento que mudaria o destino da humanidade. A construção da arca, de acordo com o relato bíblico, em Gênesis 6:15. Deus forneceu diretamente as medidas da arca: 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Traduzindo essas medidas para o sistema métrico atual, temos dimensões impressionantes: cerca de 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Para ter uma ideia, a arca possuía o comprimento aproximado de um campo de futebol e a altura equivalente a um prédio de 4 andares. Embora menor que os navios de cruzeiro modernos, que podem chegar a 290 metros de comprimento, estudos de engenheiros navais revelaram que as proporções da arca representavam uma configuração quase perfeita entre comprimento, largura e altura, proporcionando grande estabilidade em mares turbulentos. A construção foi um feito extraordinário. Noé, com cerca de 600 anos, segundo o texto bíblico, liderou a obra por 120 anos, com a ajuda de seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e suas respectivas esposas. Tudo isso foi realizado sem o auxílio de tecnologias modernas, como guindastes, ferramentas elétricas ou equipamentos pesados. Os materiais utilizados na construção e a resistência da arca. A Arca de Noé foi construída com uma combinação de madeira de cipreste e betume. O cipreste era conhecido por sua durabilidade e resistência à água, tornando-o ideal para a construção naval. Já o betume era utilizado para vedar as juntas entre as tábuas de madeira, garantindo que a arca fosse impermeável. A escolha desses materiais não foi aleatória, mas sim cuidadosamente planejada para enfrentar as adversidades do dilúvio. Com uma estrutura sólida e bem projetada, a arca suportou as tempestades e as águas furiosas durante dias a fio, mantendo seu precioso conteúdo seguro e protegido. A combinação única desses materiais revela não apenas a engenhosidade de Noé na construção da arca, mas também a orientação divina por trás de cada detalhe. O design interno da arca, compartimentos e organização dos animais. Ao adentrar na Arca de Noé, somos surpreendidos pela complexa organização interna da embarcação. Dividida em vários compartimentos estrategicamente planejados, a arca proporcionava o espaço ideal para acomodar os diversos animais que nela seriam abrigados. Cada espécie tinha seu lugar designado, com condições adequadas de temperatura, umidade e ventilação. Os compartimentos eram projetados levando em consideração as necessidades específicas de cada animal, garantindo seu bem-estar durante toda a jornada. A disposição dos animais na arca seguia um meticuloso plano divino, que assegurava a harmonia e a convivência pacífica entre as diferentes criaturas. Além disso, a
A distribuição dos alimentos e a limpeza dos compartimentos eram tarefas essenciais para manter o equilíbrio e a saúde dos animais ao longo do dilúvio. A Arca de Noé não era apenas um abrigo temporário, mas sim um microcosmo cuidadosamente planejado para preservar a vida animal durante o cataclismo global. O sistema de ventilação da arca, como o ar puro, era mantido. A preocupação com a qualidade do ar dentro da Arca de Noé era fundamental para garantir o bem-estar dos animais e das pessoas durante o dilúvio. Noé, orientado por Deus, projetou um engenhoso sistema de ventilação que permitia a circulação do ar fresco e a renovação constante do ambiente interno. Nas laterais da arca foram instaladas aberturas estrategicamente posicionadas, cobertas por venezianas ajustáveis, que podiam ser abertas ou fechadas, conforme a necessidade. Essas aberturas permitiam a entrada de ar externo, enquanto as saídas localizadas no topo da embarcação facilitavam a saída do ar viciado e úmido. Além disso, Noé também utilizou dutos internos para direcionar o fluxo de ar pelos diferentes compartimentos da arca, garantindo uma distribuição equilibrada em todos os níveis. Esse cuidadoso planejamento do sistema de ventilação assegurava não apenas a oxigenação adequada do ambiente, mas também evitava o acúmulo de gases tóxicos e a formação de mofo. Assim, mesmo diante das condições adversas do dilúvio, a Arca de Noé proporcionava um ambiente saudável e seguro para seus ocupantes, graças ao engenhoso sistema de ventilação concebido por Noé sob orientação divina. A preservação das espécies e a diversidade animal na arca durante o tempo em que a Arca de Noé navegava sobre as águas do dilúvio. A preservação das espécies era uma preocupação central. Noé, sob orientação divina, cuidadosamente selecionou casais de cada tipo de animal para garantir a continuidade das espécies após o dilúvio. A diversidade animal presente na arca era impressionante, desde os maiores mamíferos até os menores insetos. Todos encontravam abrigo e proteção sob o teto da embarcação. Cada animal desempenhava um papel fundamental na preservação do equilíbrio ecológico, refletindo a sabedoria divina na criação de todas as formas de vida. No convívio diário na arca, os animais demonstravam comportamentos surpreendentes de cooperação e harmonia, superando suas diferenças naturais em prol da sobrevivência mútua. A presença de tantas espécies distintas na arca evidenciava não apenas a diversidade da criação divina, mas também a importância da convivência pacífica e do respeito mútuo entre todos os seres vivos. Assim, sob os cuidados atentos de Noé e sua família, as espécies eram preservadas e protegidas durante o dilúvio, preparando-se para repovoar a terra após o grande cataclismo. A rotina diária de Noé e sua família durante o tempo na arca, enquanto a arca navegava sobre as águas do dilúvio, Noé e sua família mantinham a rotina diária cuidadosamente planejada para garantir o bem-estar de todos a bordo. Nas primeiras horas da manhã, ao raiar do sol, Noé iniciava suas orações de agradecimento a Deus pela proteção e pela oportunidade de preservar a vida em meio à catástrofe. Em seguida, juntamente com seus filhos e esposa, ele verificava os compartimentos da arca, garantindo que tudo estivesse em ordem e que os animais estivessem bem cuidados. Durante o dia, cada membro da família tinha suas responsabilidades específicas. Uns se dedicavam à limpeza dos compartimentos, outros cuidavam da alimentação dos animais, enquanto Noé supervisionava o funcionamento geral da embarcação. O trabalho em equipe era essencial para manter a harmonia e a organização dentro da arca à noite. Após o pôr do sol, a família se reunia para compartilhar histórias, cantar cânticos de louvor e fortalecer sua fé em meio às adversidades. Noé aproveitava esses momentos para ensinar aos seus filhos
os princípios da justiça e da gratidão, transmitindo-lhes valores que seriam fundamentais para a reconstrução do mundo pós-dilúvio. Assim mesmo, diante das incertezas e dos desafios do dilúvio, Noé e sua família mantiveram-se firmes em sua fé e compromisso com Deus, encontrando na rotina diária na arca um refúgio de esperança e união familiar. O desembarque da arca e a renovação da terra após o dilúvio. Após dias de navegação sobre as águas do dilúvio, a arca de Noé finalmente encontrou repouso em um monte alto, conforme a orientação divina. O desembarque da arca marcou o fim de uma jornada épica e o início de uma nova era para a humanidade e todas as criaturas abrigadas na embarcação. Noé, sua família e os animais testemunharam o espetáculo da terra renovada pela água purificadora do dilúvio. Um cenário de beleza e promessa de vida. Ao abrir as portas da arca, Noé e sua família foram recebidos por um mundo transformado, onde a natureza resplandecia em sua pureza original. Os animais, libertos das restrições da embarcação, corriam livres pelo campo, celebrando a liberdade recuperada. As aves enchiam os céus com seus cantos melodiosos, enquanto os raios do sol iluminavam a paisagem com cores vibrantes. Noé ergueu um altar ao Senhor para expressar sua gratidão pela preservação de sua família e das espécies animais durante o dilúvio. Um aroma suave subiu aos céus como sinal de reconciliação entre Deus e a humanidade, simbolizando a renovação do pacto divino com toda a criação. Assim, o desembarque da arca não apenas marcou o fim do dilúvio, mas também representou um novo começo para Noé e seus descendentes. A terra purificada aguardava para ser repovoada e cultivada com base nos princípios de justiça, cuidado com a criação e gratidão pela vida preservada. O desembarque da arca foi mais do que um simples retorno à terra firme. Foi o início de uma nova história de esperança, renovação e fé na providência divina. A história da Arca de Noé é rica em simbolismo e significados profundos que ultrapassam o relato literal do dilúvio. A embarcação representa não apenas um meio de salvação física para Noé, sua família e os animais, mas também um símbolo de esperança, renovação e fé para toda a humanidade. A arca é frequentemente interpretada como uma metáfora da jornada espiritual do ser humano em busca de redenção e proteção divina. Assim como Noé seguiu as instruções de Deus para construir a arca e se salvar do dilúvio, cada indivíduo é chamado a seguir sua própria jornada de fé e obediência às leis divinas. Os 3 andares da arca podem ser vistos como representações dos diferentes níveis de consciência humana, o físico, o emocional e o espiritual. Da mesma forma que os compartimentos internos da arca abrigavam os animais com segurança, a busca pela conexão com o divino pode proporcionar proteção e amparo em meio às tempestades da vida. A preservação das espécies na arca simboliza a importância da diversidade e da harmonia na criação divina, ensinando-nos a valorizar todas as formas de vida e a cuidar do planeta com responsabilidade. A história da Arca de Noé nos convida a refletir sobre nossa relação com Deus, com o próximo e com o meio ambiente, inspirando-nos a cultivar virtudes como solidariedade, compaixão e gratidão em nosso cotidiano. A história da Arca de Noé transcende o tempo e nos presenteia com valiosas lições que ecoam através dos séculos. A jornada de Noé e sua família, juntamente com os animais, a bordo da arca, é um testemunho de fé inabalável diante das adversidades.
A confiança de Noé na orientação divina, sua disposição em obedecer aos mandamentos do Senhor e sua coragem em enfrentar o desconhecido nos inspiram a cultivar uma relação mais profunda com a espiritualidade em nossas vidas. A perseverança de Noé ao longo dos anos de construção da arca e durante o dilúvio nos ensina sobre a importância de persistir em nossos propósitos, mesmo diante das dificuldades. Assim como Noé perseverou na missão dada por Deus, somos encorajados a não desistir diante dos desafios que encontramos em nosso caminho, confiando que a providência divina está conosco em todos os momentos. Além disso, a Arca de Noé simboliza o cuidado com a criação divina e a responsabilidade que temos como seres humanos de preservar e proteger todas as formas de vida. A diversidade animal presente na arca nos lembra da importância da harmonia e do respeito mútuo entre todas as criaturas do mundo, incentivando-nos a ser guardiões atentos da natureza e a promover práticas sustentáveis em nosso cotidiano. Que as lições atemporais da Arca de Noé sobre fé, perseverança e cuidado com a criação divina ecoem em nossos corações, inspirando-nos a viver com compaixão, gratidão e respeito por tudo o que foi criado por Deus. Gostou de conhecer mais sobre a fascinante história da Arca de Noé? Inscreva-se no canal para mais conteúdos bíblicos, curta e ative o sininho de notificações. Espero que tenha apreciado essa jornada pela história bíblica da Arca de Noé. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam se maravilhar com esse relato extraordinário.